Campeão alagoano invicto. CRB comandado por Humberto Loser sobrou no estadual de 2023. Você vai ver nesse vídeo algumas formatações que a equipe usou no estadual e o que ela pode fazer no restante da temporada durante a Série B e terceira fase da Copa do Brasil também. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para falar do CRB, campeão alagoano invicto de 2023, um CRB comandado por Humberto Loser, tendo como principais peças o Anselmo Ramon, o Gum na zaga, o Alemão na zaga também, o meio de campo com o Auremi, com o Juninho. Nesse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais focado em falar como esse CRB joga. Não vou falar a campanha em si, né? A campanha foi espetacular, conseguiu invicto, com uma invencibilidade de fato e um campeonato muito tranquilo, até na final mesmo, um agregado de 3-0 sobre o Asa. Então eu não vou falar muito sobre a campanha em si e mais como o CRB de fato joga, inclusive com campinhos aqui embaixo, mais de um campinho para entender a movimentação do CRB. Antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo, ativar o sininho de notificações, porque isso ajuda demais aqui no crescimento do canal. Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro Maiani, trabalho na rede oficial, canal presente aqui no YouTube, e tô também com esse meu canal aqui iniciando esse trabalho. Mas vou fazer, antes de trazer, você já vai acompanhando um dos campinhos aqui, né, uma das formatações do CRB, fazer um pedido barra desafio para vocês. Nesse momento eu tô com 390 inscritos aqui no canal. Batendo os 400, eu faço um vídeo trazendo um pouco de uma perspectiva minha sobre o que o CRB pode fazer na Série B. Então, 10 inscritos aí para esse vídeo, pedindo aqui para vocês nesse meu início de trabalho. Mas bora lá, já trazendo, você já vai acompanhando aqui um campinho, CRB num 4-3-3, não são todas as peças, evidentemente, são as principais peças, né? O time titular do CRB mesmo durante esse início de ano, que nem sempre jogou no Alagoano, muitas vezes mesclou um pouquinho o CRB, Humberto Loser, por conta da Copa do Nordeste, mas é um CRB titular. Diogo Silva no gol, lateral direita tendo Matheus Ribeiro, dupla de zaga Gum e Alemão, lateral esquerda com o Romão, meio de campo Auremi, Juninho. João Paulo foi ganhando a condição de titular, né? Chegou do Cruzeiro, foi ganhando a condição de titular, ganhando a posição do Longini. E no ataque o Anselmo Ramon centralizado, Renato como a principal surpresa, no sentido de realmente marcar muitos gols, né? Aparecer em momentos decisivos, Renato de um lado, Mike do outro. Alguns nomes, e falando um pouco sobre o Humberto Loser, né? Alguns nomes já conhecidos do Humberto Loser. Humberto Loser, para quem não acompanhou muito o CRB estava com o Daniel Paulista na Série B do ano passado, e antes da última rodada, o CRB estava apenas cumprindo tabela, tirou o Daniel Paulista, e aí depois, no próprio ano passado, anunciou o Humberto Loser, e ele ajudou um pouco a formatar esse grupo. Um grupo que ele já tem algumas peças conhecidas dele. Matheus Ribeiro é uma delas, o Mike é outra delas, o próprio Anselmo Ramon também no ataque, o Anderson Leite, que eu não coloquei aí no campinho, mas também uma peça que já trabalhou com o próprio Humberto Loser. Mas falando sobre esse 4-3-3, o time inicial, no papel o CRB é dessa forma mesmo, falando um pouquinho sobre a característica dos jogadores. Os dois laterais têm um grande poder de apoiar. O Romão chegou a ser ameaçado um pouquinho com a chegada do Luiz Henrique, ex-Bahia, mas o Romão se mostrou muito bem, né? Reagiu muito bem. Ano passado ele não tinha ninguém como sombra. Com essa chegada do Luiz Henrique, ele poderia ficar um pouco incomodado, não ficou de maneira alguma. Romão, lateral esquerdo titular. Os dois laterais apoiam bastante, né? O lateral direito do CRB foi totalmente reformulada. Antes tinha Raul Prata, tinha Reginaldo, agora tem Matheus Ribeiro e o Hereda. Matheus Ribeiro é o titular, muito por conta desse poder de apoio do Matheus Ribeiro, né? Um cara que chega muito à frente. Falando sobre a dupla de zaga, o CRB fez algumas contratações para a posição. O Gum não tinha uma garantia. Acredito que depois dessas atuações pode ter um contrato aí para toda a temporada. Se demonstrou muito bem. Diferente da temporada passada, foi um Gum que realmente conseguiu suprir muito bem a posição. E ao lado dele o Alemão, ex-Sport, jogando muito bem. Um cara muito... não é canhoto, zagueiro destro, mas jogando do lado esquerdo da zaga e tendo uma boa saída de jogo. Então, dois zagueiros muito bons, sólidos pelo menos no Alagoano.
Olhando para o meio de campo, Auremir, ex-Goiás, um cara que tem um papel, e daqui a pouquinho eu vou trazer um outro campinho para trazer o papel do Auremir nesse campo do CRB, mas um cara que marca muito bem, e diferente dos outros anos, onde o CRB tinha Martin, tinha Claudinei, jogadores, o Claudinei muito mais apenas de marcação, o Martin sem tanto poder de marcação. Nessa vez, o CRB começa muito bem com o Auremir, que tem um grande poder de marcação e um grande poder de saída de jogo. O Juninho segue, né? O Juninho chegou na temporada passada, segue muito bem no meio de campo, distribui muito bem essa bola no meio de campo do CRB, um segundo meia central, um segundo volante. E à frente, Longini iniciou como titular, o João Paulo foi contratado durante esse ano. E o João Paulo tem muito mais intensidade, né? Oferece mais mobilidade do que o Longini, mas é uma briga interessante. Eu acho que dependendo do jogo, um pode ser escolhido e outro pode ser deixado no banco, evidentemente, mas é muito na questão de o Longini, apesar de não ter intensidade, tecnicamente é um cara que consegue ter uma grande visão de jogo. E no ataque, Anselmo Ramon, aquele mesmo Anselmo Ramon, um cara que sai muito da área nesse CRB para ajudar na construção. Mike de um lado, Renato do outro. Eu vou trazer um outro campinho aqui para vocês, na verdade vocês já estão acompanhando, de um CRB, de algumas movimentações importantes do CRB com a bola. Os laterais saem, né, os laterais praticamente viram meia direita, meia esquerda, ou até mesmo ponta direita, ponta esquerda, dependendo da liberdade do CRB, e o Auremir recua. O Auremir muitas vezes faz uma linha com 3, com o alemão do lado esquerdo, com o Gum do lado direito, né? Quando o CRB tem a bola. Essa é uma formatação do CRB com a bola. E aí faz uma linha de 3 atrás. Isso era algo que o Alan Al fazia também muito com o CRB, né? Recuava na época o Martin, agora o Humberto Lousa recua o Auremir, deixa os zagueiros um pouco mais abertos, e aí libera muitos laterais. Esse é um grande ponto do CRB. Um grande ponto favorável na questão de aumentar o poder ofensivo do CRB, porque, como eu comentei, Matheus Ribeiro apoia muito bem, o Romão também apoia muito bem do lado esquerdo, e aí isso oferece mais opções de passe. Ainda no corredor central, o CRB segue tendo um grande poder, porque apesar do Auremir recuar, tem o Juninho e tem ali o João Paulo ou Longini no corredor central ainda, além da movimentação do Anselmo Ramon voltando para ajudar na construção. Então deixa o CRB muito forte no sentido ofensivo. Eu vou falar um ponto que prejudicou o CRB, um ponto frágil do CRB nessa questão de com a bola, e que refletiu muito no jogo contra o Sport, mas vou deixar para falar no final do vídeo. Então tem essa movimentação, né? O Juninho circulando durante toda essa faixa do meio de campo, na própria linha do meio de campo mesmo, né? Bem ali no círculo central, o Juninho tendo essa movimentação. Se ele tiver liberdade, ele vai apoiar, vai pisar um pouco mais à frente. O Juninho é o cara da bola parada também, né? O Longini, o Juninho são homens da bola parada do CRB, questão de falta, questão de escanteio. E o ataque tendo isso, né? O Mike ainda oscilando um pouco. O CRB anunciou algumas contratações, mas não vou falar nesse vídeo, porque esse vídeo é para falar da campanha, de como o CRB jogou no Alagoano em si. Mike, o Renato às vezes some um pouco do jogo, mas aparece em momentos decisivos para colocar a bola na rede. Então foi um ataque do CRB que se demonstrou muito interessante. Olhando um CRB sem a bola. CRB sem a bola, muitas vezes vai num 4-4-2, se tiver o Longini, é sempre o Longini e o Anselmo Ramon nesses homens da frente, nesses primeiros dois homens, nessa primeira linha de marcação. Não costuma marcar pressão sufocando o adversário. CRB que vai marcar no máximo ali num bloco médio, alto, né, próximo ali à área do adversário, pode até ser, mas normalmente é na intermediária ofensiva. Pelo menos foi isso que demonstrou no campeonato alagoano e em alguns jogos da Copa do Nordeste. E aí o Juninho, às vezes, vai morder também, vai sair também para ajudar, vai sair dessa linha de 4, que é a segunda de marcação, para empurrar um pouco mais na frente, incomodar um pouco o adversário na saída de bola. Mas a CRB que predominantemente vai num 4-4-2. Em alguns momentos bem raros eu vi um CRB marcando num 4-1-4-1, mas é bem raro mesmo, é muito mais num 4-4-2. Olhando e aí trazendo uma perspectiva de o CRB foi campeão invicto no Alagoano. A gente tem que ponderar também que o Alagoano
não é o campeonato mais forte, não foi o campeonato mais forte desse primeiro trimestre. O CRB teve alguns pontos de altos e baixos na Copa do Nordeste, na primeira fase, mas aproveitando essa questão da Copa do Nordeste para trazer um ponto deficiente do CRB, né? Um ponto que foi muito visível no jogo contra o Sport. Muita gente fala, o CRB, o Humberto Louser colocou uma dobra de lateral no jogo contra o Sport, mas na minha visão não foi o ponto fundamental para aquela derrota, para aquela goleada do Sport. O ponto fundamental foi o Sport sufocou o CRB na saída de bola. O Sport não deixou o CRB fazer aquela saída com 3, não deixou o Auremir recuar para ajudar na saída de 3 homens atrás. O Sport marcava pressão, o Sport sufocava o CRB na saída de bola e o CRB não soube se comportar com isso. É um ponto que o adversário pode explorar, é um ponto que numa Série B, por exemplo, o CRB pode encontrar muita dificuldade. Eu acho que esse é o grande ponto de limitação do CRB, né? A questão de quando sofre uma marcação muito alta, uma marcação com algum encaixe, porque, vamos lá também, né? Você sofrer marcação alta contra algumas equipes do Campeonato Alagoano, você também, às vezes é até bom, né? Porque você encontra mais espaço no campo de defesa do adversário. Mas dentro de uma Série B, onde você vai encontrar mais um nível de exigência um pouco maior, como o próprio Sport, como o próprio Ceará, acredito que é um ponto que o Humberto Louser tem que encaixar um pouco melhor, essa saída de bola quando o CRB estiver sendo sufocado, quando o CRB estiver recebendo uma marcação muito alta. Sobre, novamente, fazer o pedido / desafio. Nesse momento estou com uns 390 inscritos aqui no canal. Chegando aos 400, eu vou fazer um novo vídeo falando sobre o CRB na Série B. Talvez, dependendo também, se tiver um grande número aqui, dependendo da quantidade de joinhas que vocês deixarem aqui também, eu faço um pré-jogo para CRB e Atlético Paranaense, o jogo da Copa do Brasil, terceira fase. Queria que você deixasse o seu comentário aqui, deixasse também a sua opinião, né? Obviamente, seu comentário com a sua opinião aqui sobre o que você achou dessa campanha do CRB, o que você achou, o que você espera também do CRB para a Série B do Campeonato Nacional. O CRB que sobrou no Campeonato Alagoano. Foi um vídeo que não tinha o objetivo de trazer a campanha e muito mais a forma, de fato, como esse CRB jogou o Alagoano e o que o CRB pode aí, como o CRB pode jogar na Série B. Mas é isso. Pedir para você se inscrever mais uma vez, deixar o joinha, ativar o sino de notificações. Vou ficando por aqui. Até a próxima.